Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 2, 1 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor, que fala acerca da descida do Espírito Santo, o cumprimento da profecia do profeta Joel para as nossas vidas, para os fins dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amada igreja, nós estamos diante da palavra de cumprimento do Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje nós não iremos se aprofundar muito acerca do Pentecostes, mas nós iremos, aleluia, hoje trazer aquilo que Deus colocou revelado para os nossos corações a falar nesta noite acerca do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós iremos meditar um pouco acerca do Espírito Santo, acerca do seu papel em nossas vidas, da sua importância em nossas vidas e de quem ele realmente é. Louvado seja o nome do Senhor. É importante, aleluia, para iniciarmos essa mensagem, entender que Jesus, ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, é importante saber que aquele que ama a Cristo, ama a sua palavra e procura guardar os seus mandamentos. Portanto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ama a Cristo, ele pode até cometer alguma atrocidade, algum pecado, mas ele não se alegra quando ele sai fora do que está escrito na Bíblia Sagrada. O homem, quando ele vive para o pecado, quando ele não ama a Cristo, ele não se preocupa em enquadrar a sua vida em acordo com a palavra de Deus, porque primeiro nós precisamos amar a Cristo, para depois se preocupar em guardar a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E uma das maneiras de provarmos que amamos a Cristo é guardando os seus ensinamentos, guardando a sua palavra em nossos corações para não pecar contra Deus. Mas, aleluia, não dá para dizer que aquele que pecou está descomungado e não tem mais saída, não tem mais solução. Porque o próprio Paulo, ele escreveu que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e muitas vezes o mal que ele não queria fazer, ele fazia, porque em mim e em você habita ainda a natureza pecaminosa, e há uma guerra travada entre a carne e o Espírito Santo, e o Espírito que habita sobre as nossas vidas. Portanto, muitas e muitas vezes o bem que nós queremos, nós não fazemos.
E o mal que nós não queremos, nós acabamos praticando, mas não por planejamento, por vontade, às vezes contra a nossa própria vontade, por fazer parte da nossa natureza pecaminosa. Mas é importante saber que um homem que ama Jesus, que ama a sua palavra, ele não se alegra quando ele comete alguma falha, quando ele comete alguma atrocidade. Muito pelo contrário, ele se alegra quando obedece, se entristece quando cai no pecado, quando cai na fraqueza, quando a carne sobressai ao espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele dizendo que aquele que ama guarda a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, guarda os seus ensinamentos. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, quando nós amamos a Cristo, quando nós buscamos, aleluia, obedecer a palavra de Deus, Ele mesmo roga a Deus, aleluia, para que Deus ele nos conceda outro Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar na nossa caminhada. O Espírito Santo, ele vem como Consolador, aquele que nos consola no momento das nossas dificuldades, no momento das adversidades, no momento das nossas fraquezas. É Ele quem nos consola, é Ele, aleluia, quem nos dá forças para continuar a caminhada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta é uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós amamos a Deus, aleluia, Ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada, para nos ajudar a vencer, aleluia, as dificuldades do dia a dia. E é importante saber que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. É o Espírito que ama a verdade, que aborrece a mentira. Louvado seja o nome do Senhor, e que o mundo não conhece. Porque quem está no mundo não conhece, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Jesus é bem claro ao dizer que aquele que está no mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Portanto, quando nós amamos a Cristo, quando nós, aleluia, procuramos obedecer a sua palavra, o Espírito Santo, ele anda conosco, e não só anda conosco, mas ele passa a habitar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que muitas e muitas vezes o homem carnal, ele não entende o homem espiritual. E é por isso que o homem espiritual, ele entende tudo, ele discerne tudo, e por ninguém ele é discernido. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o mundo não entende as coisas do Espírito, mas nós que se dizemos espirituais, ou que servimos a Cristo, nós temos a obrigação de entender as coisas do Espírito. Nós temos a obrigação, aleluia, de entender, ou pelo menos quando não entender, buscar o conhecimento em jejum, buscar o conhecimento em oração, para não pecarmos contra Deus, para não pecarmos contra o Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o paraclético, aleluia, aquele que roga ao Pai, que intercede pelas nossas vidas com gemidos inexprimíveis. É aquele, aleluia, que muitas e muitas vezes esclarece o homem acerca do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem convence o homem acerca do pecado, sendo Ele a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, aleluia, Ele manda os seus discípulos irem para Jerusalém, aleluia, para que se cumprisse o dia de Pentecostes, para que eles estivessem preparados, aleluia, para sair pelo mundo
pregando o Evangelho, ministrando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E é importante que eu e você, nós venhamos, aleluia, buscar todos os dias o Espírito Santo sobre as nossas vidas. É importante que eu e você venhamos buscar todo dia, em obediência a Deus, em amar a palavra de Deus, em jejum, em oração, em comunhão com Deus, aleluia, o cumprimento dessa promessa de receber o Espírito Santo, aleluia, e da permanência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é por isso que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele diz: não retiras de mim o teu Espírito Santo e não me lança fora da tua presença, porque é o Espírito Santo quem nos ajuda. É o Espírito Santo, aleluia, quem, aleluia, nos mantém de pé. É Ele quem nos convence do pecado. É Ele quem nos direciona a fazer a obra de Deus, a caminhar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é Ele quem nos convence do pecado. O homem, quando ele não tem o Espírito Santo, ele peca de maneira desenfreada. Ele não sente culpa. Para ele tudo é normal, aleluia, é só mais um acontecimento. Mas quando o homem, ele tem o Espírito Santo de Deus, quando ele cai em pecado, assim como Davi caiu no pecado, ele entende que caiu no pecado, ele se arrepende, ele se volta para Deus. E o que faz o homem se voltar para Deus, reconhecer o seu pecado, aleluia, é o Espírito Santo que habita sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, aleluia, é quem nos convence, aleluia, é quem nos garante a salvação, é quem nos garante uma vida de comunhão com Deus, uma vida de arrependimento diante de Deus. O Espírito Santo é o nosso professor, é aquele que nos ensina no dia a dia, é aquele que traz a revelação da palavra, o entendimento da palavra para os nossos corações. É quem coloca em nossos corações o desejo de ministrar uma palavra, de estudar a palavra. É quem coloca em nosso coração o desejo de compor, aleluia, um louvor, de escrever um livro para enaltecer e engrandecer o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem nos ensina. O Espírito Santo, aleluia, é quem produz frutos por meio de nós. Quando você vê alguém ministrando uma palavra, quando você vê alguém evangelizando, o desejo de evangelizar, o desejo de ganhar almas para Deus, o desejo de fazer uma obra social, o desejo de amor ao próximo, o desejo de obedecer a Deus, aleluia, o desejo de compor, de cantar, de adorar o nome santo do Senhor, não para ser exaltado, mas para que Deus seja exaltado por meio dele. É o Espírito Santo quem está produzindo por meio desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém de nós está de pé pelas suas próprias forças. De nós mesmos nós não teríamos força de deixar talvez o futebol, deixar a novela, deixar o conforto do nosso lar, ou talvez o nosso trabalho, os nossos afazeres, o nosso descanso, aleluia, para estar na presença de Deus, ou para estar servindo, aleluia, como canal de bênção na vida de outras pessoas. É só o Espírito Santo quem nos transforma, é só o Espírito Santo quem tem esse poder de transformar as nossas vidas e, aleluia, produzir frutos por meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como nosso professor, ele fala aos nossos corações. Ele coloca, louvado seja o nome do Senhor, bons desejos no nosso coração. Quais são? Desejos, aleluia, que eu ministrei anteriormente, ministrar uma palavra. O desejo de se ajoelhar, de orar. O desejo de adorar o Senhor para que Deus seja glorificado em nós. O desejo de fazer uma obra social, o desejo, aleluia, de evangelizar. Tudo isso são obras do Espírito Santo, são frutos do Espírito Santo, produzidos, aleluia, por meio de nós, quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus.
Nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós não podemos, aleluia, ignorar, aleluia, o que o Espírito Santo está falando conosco acerca do pecado. Porque antes de cair no pecado, o Espírito Santo, ele sempre nos adverte. Louvado seja o nome do Senhor, porque como foi dito anteriormente, é Ele quem convence o homem do pecado. E muitas vezes mesmo Ele tem nos advertido, nos ensinado antes do fato consumado. Ainda assim Ele intercede a Deus por gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas, quando nós somos desobedientes ou quando nós não damos ouvido à sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante, meus irmãos, saber que receber o Espírito Santo não é apenas falar em línguas. Há pessoas que imaginam que receber o Espírito Santo é apenas falar em línguas. Existem muitas obras do Espírito, louvado seja o nome do Senhor, mas falar em línguas também faz parte das obras do Espírito Santo, é um dom de Deus para as nossas vidas. Em 1 Coríntios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito que opera é o mesmo. Aquele que ora e cura, aquele que profetiza, aquele que fala em línguas, que interpreta línguas diferentes ou línguas estranhas, aquele que ora, cura, aquele que evangeliza, são todos usados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera tudo em todos, aleluia, para o aperfeiçoamento da obra do Senhor. Porque a finalidade dos dons nada mais serve do que o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Falar em línguas é um dom e não deve ser desprezado. Louvado seja o nome do Senhor. Deve ser respeitado, deve ser, aleluia, buscado, aleluia, porque faz parte do cumprimento da promessa, faz parte do selamento da promessa para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante, meus irmãos, entender que nós vivemos em um contexto onde está havendo muita crítica acerca do dom de línguas. Nós estamos vivendo em um contexto onde não são poupadas críticas àqueles que falam línguas estranhas, aquele que tem um dom de línguas. A palavra de Deus diz em Mateus 12:31 que todo pecado de blasfema serão perdoados aos homens, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão. E Jesus, ele nos traz este ensinamento, aleluia, quando chegaram para ele e disseram que ele estava operando, aleluia, por ordem de Beelzebul. Quando duvidaram acerca do poder da sua obra, o poder da cura que Jesus estava fazendo, estava realizando pelo Espírito Santo. Portanto, não cabe a mim, não cabe a você duvidar dos dons. Não cabe a mim, não cabe a você criticar os dons, criticar a maneira que Deus usa o irmão, ou que Deus usa a irmã, desde que ela esteja em obediência à palavra de Deus e em conformidade ao ensinamento que a Bíblia traz para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos jamais duvidar da obra do Espírito Santo. E quando nós tivermos de dúvida acerca de alguma coisa, nós devemos buscar uma resposta em Deus, buscar o conhecimento em Deus, para que nós não venhamos blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir o movimento do Espírito Santo, aleluia, a Beelzebul, atribuir o poder do Espírito Santo, aleluia, a quem não é dono do poder e não é digno de receber o louvor e a adoração. Eu, quando era novo convertido, eu quero deixar aqui um testemunho, uma experiência que eu vivi com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha irmã, ela tinha um problema na perna, foi curada. Ela tinha uma dor muito forte na sua perna.
A dor foi tão grande que saiu um pedaço de ossos para fora. Quando ela era criança, eu sei o quanto ela sofreu na sua infância. Ela não deixava ninguém dormir dentro de casa, chorava, chorava, chorava. E a medicina não resolvia, até que um dia a própria natureza colocou para fora um pedaço de osso e graças a Deus ela nunca mais sentiu aquela dor. E ela foi numa igreja pentecostal e começou um movimento ali. E algumas pessoas, aleluia, a minha mãe ficou com ciúme, porque alguém poderia bater na perna dela, machucar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a entender uma coisa. A mamãe falou para mim que ela ficou com muito medo. E eu nessa época não ia na igreja, eu não entendia o mover do Espírito Santo, mas também não duvidava. Portanto, eu entendia da seguinte forma: bom, se é o Espírito Santo de Deus, ele não vai deixar se machucar. E se é o Espírito Santo de Deus, ainda que machuque, ele cura. A nossa fé tem que dizer isso para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, era uma coisa que, quando eu fui para a igreja, eu não queria. Aquele movimento de rodar, de receber o poder e sair rodando, para não machucar outras pessoas, ficar pulando. E eu, nas minhas primeiras orações, eu já pedia para que Deus não me desse este dom, para que eu não machucasse ninguém. Não que, aleluia, eu criticasse ou que eu atribuísse este movimento, aleluia, a Beelzebul, porque eu jamais poderia duvidar do Espírito Santo e do seu poder. Até que um dia eu fui convidado a pregar em uma igreja. E eu, aleluia, indo ministrar naquela igreja, louvado seja o nome do Senhor. Ao término da mensagem, Deus me tomou a falar com um jovem que Deus estava dando livramento de cadeia. Deus estava dando livramento de morte para ele, louvado seja o nome do Senhor. E indo eu a falar com aquele jovem, louvado seja o nome do Senhor, ao colocar as mãos sobre a sua cabeça, Deus me tomou de uma maneira sobrenatural, de maneira que eu falei algumas coisas para ele, das quais eu não me lembro mais, a partir do livramento que Deus tinha para dar. E quando nós estávamos vindo embora para casa, o meu filho questionou por que eu estava pulando daquela forma, por que eu estava rodando daquela forma e pulando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu questionei a minha mãe, porque o meu filho ainda era criança, e eu perguntei para a minha mãe se era verdade que eu estava pulando, que eu estava rodando. Porque eu vi quando eu fui até ele, até quando eu coloquei a mão e falei as primeiras palavras, mas Deus me tomou de tal maneira que a partir dali eu não vi mais, eu não me lembrava mais. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha mãe confirmou que era verdade aquilo, e eu vim para casa, aleluia, na certeza de que Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Aquilo que para mim era motivo de crítica ou de escândalo, aquilo que eu não concordava, mas eu ficava quieto para não pecar contra Deus, para não pecar contra o Espírito Santo de Deus, aconteceu comigo. Isso aconteceu uma única vez. Mas, aleluia, Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, e eu creio que isso aconteceu para que Deus trouxesse para a minha vida um ensinamento. É Deus que naquele dia ninguém saiu dali machucado, não machuquei ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós perdemos, aleluia, o controle próprio, o Espírito Santo, ele assume o controle das nossas vidas. E ele cuida, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, louvado seja o nome do Senhor, e veio para nos dar vida, para nos guardar, para nos livrar e nos levar ao céu, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós não podemos, aleluia, ficar duvidando. A dúvida não é algo que pode fazer parte da vida de um homem, de uma mulher de Deus. Quando nós temos dúvida acerca de alguma coisa, nós devemos orar e buscar em Deus uma resposta, buscar em Deus, aleluia, o conhecimento, buscar em Deus a sabedoria, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Deus, porque
toda blasfema do homem contra o Pai e contra o Filho será perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa nem na outra vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, aleluia, ter a sensibilidade de, ao invés de criticar, buscar um entendimento, buscar, aleluia, uma resposta da parte de Deus, porque eu busquei uma resposta em Deus, e Deus me respondeu. De que maneira? Fazendo com que eu mesmo vivesse a experiência, aleluia, para que eu pudesse testemunhar e testificar sobre a tua vida. Portanto, se você tem dúvida acerca de algo, busque em Deus, porque é Deus quem tem resposta para tudo em nossas vidas, e nós precisamos entender que o Espírito Santo, aleluia, ele tem uma certa fineza e nós não podemos pecar contra ele jamais. Louvado seja o nome do Senhor, porque o que seria de mim, o que seria de você sem a direção do Espírito Santo? O que seria de mim, o que seria de você sem o consolo do Espírito Santo, sem o esclarecimento da verdade por meio do Espírito Santo da verdade? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:4 que o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que eu sou pentecostal e eu preciso me controlar muito para não exceder o falar em línguas durante a mensagem, durante a palavra. Precisamos ter essa sensibilidade, porque, aleluia, nós entendemos que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. É o que está escrito em 1 Coríntios 14:4. E quando eu sou criticado acerca do falar em línguas, eu costumo dizer que a salvação mais importante do mundo atual, ou do contexto atual, é a minha própria salvação. A edificação mais importante na atualidade é a minha própria edificação. Portanto, eu não vou me privar de falar em línguas, não vou deixar de dar lugar ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu preciso primeiro ser edificado, eu preciso primeiro ser salvo e me manter na santificação e na edificação, para depois começar a edificar as pessoas em nossa volta. A salvação mais importante é a sua salvação. A salvação é individual e cada um tem que zelar pela sua, e eu preciso zelar pela minha salvação. Me alegro muito pelo batismo com o Espírito Santo. E quando alguém critica o meu batismo com o Espírito Santo, eu só enxergo a sua fragilidade, a sua limitação, a sua falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta que eu dou é que quem fala em línguas edifica a si mesmo, e que a minha edificação é importante. Mas eu preciso ter o bom senso de, quando eu pregar a palavra, quando ministrar a palavra, não exceder, aleluia, o tempo todo em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Paulo, ele diz que ele quer que todos faleis em línguas, mas muito mais ele quer que nós profetizemos, que nós evangelizemos. Evangelizar, aleluia, profetizar é mais importante, segundo Paulo, do que falar em línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, não é porque você não tem o batismo com o dom do Espírito Santo que você tem que ficar criticando a vida daquele que tem. Muito pelo contrário. Quer ter o batismo com o Espírito Santo, vai orar, vai jejuar, vai ter comunhão com Deus. Porque há pessoas que até têm uma boa comunhão com Deus, mas não têm uma vida de oração, não têm uma vida de jejum, não têm uma particularidade com Deus, não têm experiência com Deus, aleluia, e não recebe o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E usa talvez a sua fraqueza, da sua falta de conhecimento, para criticar aqueles que têm. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter cuidado para não estar pecando contra o Espírito Santo ao criticar. Nós devemos tomar cuidado para não estar pecando contra o Espírito Santo ao julgar o nosso irmão que fala em línguas. Sabe por quê? Aleluia, é certo que eu vou continuar me controlando, sim, mas é certo, aleluia, que eu continuarei, aleluia, falando em línguas, sim, porque eu, quando não era ministrador da palavra do Senhor,
Sinceramente, eu não gostava daqueles pregadores que ficavam falando muito em línguas estranhas. Eu também não gostava muito, também não entendia. Busquei entendimento em Deus e Deus me fez ser um pregador que fala em línguas. Eu gostava mais daqueles pregadores que não falavam em línguas, mas Deus, Ele usa cada um como Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós não podemos, aleluia, ficar criticando, não podemos ficar se apontando, não podemos ficar se julgando, porque quando você julga, você não está pecando contra quem, aleluia, você está julgando, mas você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, aleluia, orar, pedir discernimento do Espírito para entender, aleluia, quando o Espírito Santo está trabalhando, está operando por meio de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos cair no pecado da dúvida, para que nós não venhamos cair no pecado da blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ao invés de criticar o irmão que fala em línguas estranhas, por que você não vai orar? Por que você não vai jejuar? Não vai ter comunhão com Deus e pedir a Deus o discernimento de línguas estranhas? Porque assim como existe o dom de línguas, existe o dom de interpretação de línguas. E nós estamos, aleluia, falando, aleluia, do dia de Pentecostes, onde os apóstolos foram tomados por língua repartida, e eles falavam de maneira que cada pessoa de cada país entendia no seu próprio idioma de nascimento o que eles falavam no seu próprio idioma. Portanto, quando se trata de fazer uma obra hoje por meio de rádio, TV, jornal, mídias sociais, nós precisamos ter essa sensibilidade de não ficar se prendendo muito, aleluia. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes Deus quer tratar com o chinês por meio de línguas estranhas. Por muitas e muitas vezes Deus quer falar com o japonês por meio de línguas estranhas. Deus quer falar, aleluia, com o americano por meio de línguas estranhas. Quer falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com o arabiano por meio de línguas estranhas. E quando nós se prendemos, aleluia, nós, aleluia, limitamos o poder, nós limitamos o operar do Espírito Santo. E nós precisamos dar lugar, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo use as nossas vidas como canal de bênção para essa multidão. Porque o Evangelho ele tem que ser pregado na China, o Evangelho tem que ser pregado para a Índia, o Evangelho tem que ser pregado, aleluia, para japonês. Há muitos países onde é proibido a ministração do Evangelho, e Deus ele pode usar meios de comunicações para levar a sua palavra, para se revelar a alguém, aleluia, por meio de mídias sociais, através da minha vida, através da tua vida. E nós precisamos ter essa sensibilidade de se deixar ser usado por Deus, aleluia, para que nós não venhamos impedir o crescimento da obra, para que nós não venhamos atrapalhar o crescimento da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, aleluia, é o Deus que conhece tudo. O nosso Deus é o Deus que sabe a necessidade de cada um, é quem sabe, aleluia, a maneira de usar cada um. E não cabe a mim e a você ficar se julgando, mas o que cabe a mim e a você é orarmos uns pelos outros. O que cabe a você é orar pela minha vida. O que cabe a mim é orar pela tua vida. Não tenho mágoa, não tenho ira no coração por aqueles que tentam me corrigir acerca do Pentecostes, aqueles que tentam proibir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O mover do Espírito Santo sobre a minha vida, porque nós, como servos do Senhor, nós precisamos saber, aleluia, entender a limitação de cada um. Nós precisamos saber entender as fraquezas de cada um. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós precisamos ter a sensibilidade, aleluia, de entender, aleluia, o que Deus quer fazer por meio de nossas vidas. O nosso Deus, aleluia, Ele tem suas maneiras de trabalhar. O nosso Deus, Ele tem suas maneiras, aleluia, de operar na terra dos viventes. Hoje em dia muito se é pregado contra o Pentecostes. Hoje muito se é pregado contra o falar, contra o dom de línguas estranhas, contra o mover do Espírito Santo dentro das igrejas.
Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas mais importantes para a gente se preocupar. Vamos se preocupar em fazer uma obra social. Ao invés de criticar aquele que fala línguas estranhas, por que você não fala também? Por que você não ora pedindo o dom de interpretação de línguas para entender o que ele está falando? Por que você também não ministra uma palavra? Louvado seja o nome do Senhor. E eis que falo isso com amor. Eis que falo isso com todo o amor do mundo e sem ira no coração, com toda a pureza do mundo. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e por meio da tua vida. E no meio de nós não pode haver inveja, não pode haver contenda, não pode haver ira. Tem tanta coisa que nós precisamos pregar. Tem tanta alma para ser ganhada. Louvado seja o nome do Senhor. Índios estão morrendo sem o conhecimento da palavra. Estrangeiros estão morrendo sem o conhecimento da palavra. E ao invés de darmos lugar, tentamos frear aquele que está fazendo. Tentamos parar com aquele que está fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez seja por ignorância. Talvez seja por inveja, porque você não tem o batismo com o dom do Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Entre o fruto do Espírito não pode haver a inveja. A inveja é obra da carne. A inveja não é obra do Espírito. A obra do Espírito é evangelismo, é amor pelas almas. A obra do Espírito é uma caridade. A obra do Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é amar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. A obra do Espírito é evangelizar. A obra do Espírito, louvado seja o nome do Senhor, é dar lugar a Deus, é se deixar ser usado por Deus. Não cabe a nós viver brigando entre nós, tentando acabar com o pentecostalismo. Aleluia, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, se você é um pregador pentecostal, dá lugar, deixa Deus te usar. Se Deus quer te usar em línguas, fala em línguas. Precisamos ter cuidado para não ficar a mensagem inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Ter sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Mas não podemos também, aleluia, se prender demais, aleluia, e impedir com que vidas sejam alcançadas, impedir com que vidas venham se achegar a Deus, aleluia, por meio de nossas vidas. Precisamos, aleluia, ter sensibilidade. Não adianta, aleluia, pregar contra o Pentecoste. Sabe por que Pedro ele diz: esses não estão embriagados, a hora nona, louvado seja o nome do Senhor, mas está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. E essa promessa, louvado seja o nome do Senhor, não era só para os apóstolos. Essa promessa, aleluia, ela se estende em Atos capítulo 2, versículo de número 38 e 39. Louvado seja o nome do Senhor, que essa promessa alcançaria todo quantos Deus quisessem. Louvado seja o nome do Senhor, por todos os confins da terra. O dia de Pentecostes não estava profetizado só para o Pentecostes. Em Atos 2, 38 e 39, Pedro ele diz que essa promessa, aleluia, ela se estenderia para tanto quantos mais Deus quisesse se revelar. O Pentecoste é para mim, o Pentecoste é para você. O dom de línguas é para mim, o dom de línguas é para você. Não despreze o Espírito Santo, não ignore os dons do Espírito Santo. Quem dera Deus me desse o dom de profetizar, o dom de curar. Quem me dera Deus me desse todos os dons, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que existe na Bíblia Sagrada, e talvez até um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor.
mas nós não podemos, aleluia, desprezar, aleluia, os dons de Deus. Não podemos ficar pregando contra os dons de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em vez de ficar brigando entre nós, se criticando entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vai orar, vai pedir a Deus, aleluia, porque é Ele quem tem dom para derramar sobre a minha vida, é Ele quem tem dons para derramar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o dom de falar em línguas edifica a nós mesmos, nós precisamos sim sermos edificados. Precisamos sermos edificados todos os dias, a cada dia. Sermos fortalecidos todos os dias, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O dom de línguas ainda tem outras finalidades. Ele serve para que seja interpretado. Ele serve para falar com pessoas de outros países que têm outros idiomas. Isso é bem claro no dia de Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não se prenda. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que somos pentecostal, continua dando lugar, continua adorando o Senhor, glorificando. Você que não é, vai buscar o Senhor em oração, vai buscar sabedoria na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque daqui a pouco começam pregando contra o dom de línguas. Daqui a pouco começam a pregar sobre o dom de cura. Daqui a pouco começam a pregar sobre o dom do amor, e aí vai. A obra de Deus é Ele quem faz. Ele usa cada um como Ele quer. A finalidade dos dons é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa Deus usar os teus vasos. Cada um Ele dá um dom diferente. Um é o que prega, outro ora, outro profetiza, outro fala em língua, outro interpreta. Tudo é para a edificação do corpo, filho. E quando nós pregamos, quando nós falamos contra os dons, nós estamos tocando no corpo. E quando nós tocamos no corpo, nós tocamos na terceira pessoa da Trindade. Vamos, louvado seja o nome do Senhor, diminuir as críticas. Vamos dobrar as orações. Vamos, aleluia, diminuir as críticas. Vamos dobrar as orações. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se Deus não quisesse que existisse o dom de línguas, louvado seja o nome do Senhor, Ele não teria prometido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para as nossas vidas. Se Deus não quisesse que existisse o dom do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, não haveria tido um dia de Pentecoste. Aquele dia houve línguas como línguas de fogo, línguas repartidas. Até os dias de hoje o Espírito Santo continua operando milagre, curando, salvando. Até hoje o Espírito Santo, ele continua sendo o Espírito da verdade, não o Espírito de confusão, de dúvida. Ele continua sendo o Espírito de amor.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o nome de Deus seja glorificado, vamos orar por aqueles que são pentecostais. Vamos orar por aqueles que não são pentecostais. Porque esta mensagem não é uma crítica para pentecostal e não pentecostal. Essa mensagem, aleluia, é um cumprimento da promessa. A promessa continua de pé. Deus continuará derramando sobre tantos quantos mais Ele quiser, até a consumação dos séculos. Vamos orar para que Deus venha nos dar sabedoria, para que Deus venha nos esclarecer, nos dar entendimento, discernimento, para que jamais venhamos pecar contra o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós oramos para que o Senhor venha nos encher todos os dias com o Teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha nos guardar, venha renovar as nossas vidas todos os dias. Oramos, ó Pai, para que o Senhor venha encher com o Espírito Santo aqueles que têm o coração desejosos de ser cheios por Ele. Venha, Senhor, dar a eles amor pela palavra, amor por Jesus, obediência pela palavra e o Espírito Santo para ajudar. O Espírito Santo para convencer do pecado, Pai. Guarda eles nesta oportunidade, visita, renova a fé, renova as forças, renova o entendimento, Pai. Tira de nós toda ignorância, toda falta de sabedoria, toda limitação humana, tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a Tua obra, Pai. Nos dá sabedoria, Pai, para economizar na crítica. Nos dá sabedoria, Pai, aleluia, para continuar ministrando a Tua palavra, bendizendo o Teu nome, Pai. Derrama sobre nós os Teus dons, nos capacita, aperfeiçoa os dons a qual o Senhor tem nos dado. Deus, é isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.